Podem sentar, irmãos. Vamos abrir a Bíblia lá no livro do profeta Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1. Vamos ler juntos Isaías, capítulo 1, versículo 1. Esse primeiro versículo tem muitas informações do livro. Isaías, capítulo 1, versículo 1. Vamos ler juntos? O que é que diz aí? Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Amém. Nós estamos começando e vamos tentar em 50 minutos fazer aquilo que é quase impossível, fazer um resumo para vocês do livro do profeta Isaías. Veja bem, Isaías, o nome dele significa Deus é salvação. E o tema principal do livro de Isaías é justamente a doutrina da salvação. Vamos lá, passa o próximo slide aí. Não sei se você sabe, só alguns dados muito interessantes. Isaías é o profeta mais citado no Novo Testamento. Ele é citado cerca de 65 vezes. O texto de Isaías, capítulo 53, aquele texto que fala da expiação de Cristo, ele é citado mais de 40 vezes no Novo Testamento. Juntamente com Salmos, Deuteronômio, Isaías é o livro mais citado em todo o Novo Testamento. O estilo literário de Isaías é único. Isaías, ele era um historiador. Isaías, ele era um homem das letras. Ele era um profeta. E ele tem um estilo literário único no Antigo Testamento. Nós estivemos lá em Israel, tivemos a oportunidade de visitar lá as cavernas de Qumran, onde foram descobertos aqueles rolos do Mar Morto. E dentre os rolos que foram descobertos, um deles foi o texto de Isaías. Completo o texto. Esse texto está hoje em exposição lá no Museu de Israel, onde você pega todo o texto em forma de pergaminho. Você dá, se você lê hebraico, claro, você lê o texto todinho lá, está exposto. E o texto é fiel ao texto que nós temos hoje aqui. Graças a Deus, a palavra de Deus permanece para sempre. Só para você ter uma ideia da riqueza do livro de Isaías, você sabe que quanto menos culto a gente é, menos vocabulário a gente tem, não é isso? Tá certo? Isaías, ele usa 2.186 palavras diferentes no seu texto. E é interessante, só para você fazer a comparação, Jeremias 1653, Ezequiel 1535, o livro dos Salmos em torno de 2.180, mais ou menos também. Só para você entender a riqueza literária do livro do profeta Isaías. Isaías significa Deus é salvação, ou a salvação vem do Senhor. A base na língua hebraica do nome Isaías é o mesmo Jesus e é o mesmo Josué. Ok? Olhando para o texto, vamos ver aí para o texto de visão de Isaías. Essa expressão, visão de Isaías no hebraico, dá o tema profeta Isaías. Esse é o nome do livro em hebraico. Certo? Visão de Isaías. É muito interessante você entender que esse Isaías aí, ele é filho de Amós. Amós com Z, não tem nada a ver com Amós com S, que é aquele o quê? Profeta Amós. O tema central do livro, então, é salvação. Já falei aqui. Então, Isaías vai
fazer algumas colocações muito interessantes. Ele vai citar lá, em Isaías capítulo 12, versículo 3, ele vai falar sobre as fontes de salvação. Isaías 25, 9, a alegria da salvação. Isaías 26, 1, o muro da salvação. Isaías 45, 17, eterna salvação. Isaías 52, o anúncio da salvação. Isaías 61, 10, as vestes de salvação. Isaías 62, 1, a tocha da salvação. Salvação é uma palavra que aparece dezenas de vezes no livro do profeta Isaías. Vamos lá. Informações pessoais. Isaías, ele é filho de Amós, e provavelmente esse Amós aí é irmão do profeta, do rei Uzias. Então, apesar de ser um profeta, Isaías, que teve o seu chamado justamente em Isaías capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias. Ele era um homem do palácio, frequentava as rodas o quê? Palacianas. Se fosse hoje, seria Brasília, né? Era um profeta que tinha acesso lá ao Palácio da Alvorada, né? Então ele era um homem culto, ele era um profeta de Deus, mas Isaías tem uma característica, que ele jamais abriu mão do seu exercício profético. E qual é a principal função do profeta, no contexto do Antigo Testamento? A palavra profeta, do hebraico, nabi, significa boca de Deus. Certo? Ou seja, quando um profeta falava, ele era apenas um veículo, um canal da revelação de Deus. Lembra de Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz: tendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Então, os profetas, no contexto do Antigo Testamento, eles tinham um papel fundamental de transmitir a vontade de Deus para o povo. E qual era, no contexto de Israel, a função principal do profeta? Não era prever o futuro. Isso é um papel secundário. O profeta, ele não somente ouvia a voz de Deus, recebia as profecias de Deus, mas ele também aplicava essas profecias ao contexto da sua época, fazendo uma ponte entre aquilo que Deus estava falando e a realidade que ele estava vivendo. Então o profeta sempre era alguém que interpretava o seu tempo, a sua época, a partir da visão de Deus. Preste atenção, não tem mais profeta como os profetas do Antigo Testamento. Aliás, Jesus diz que o último profeta mesmo, foi João Batista. E ele morreu decapitado. Então não se meta a ser profeta hoje, porque profeta só leva pancada. Sacerdote não. Sacerdote tem o dízimo, a garantia lá, tem a comida, tem um boi assado, né? Tem tudo lá. O sacerdote é uma beleza. Ficava lá no templo, na sombra. Agora profeta não. O profeta, ele tinha uma mensagem popular. O profeta denunciava o pecado. Denunciava o pecado. E o profeta Jeremias, segundo as informações e a tradição histórica, ele foi morto por Manassés. Manassés foi filho do rei Ezequias. Significa que pai crente pode ter filho que não presta. Certo? Manassés depois se converteu, mas ele cerrou o profeta Isaías ao meio. Só isso. Isso está registrado lá. Se você for ver em Hebreus, vai mostrar isso. Hebreus capítulo 11, quando fala lá sobre aqueles que foram cerrados ao meio. E ali está fazendo uma referência ao profeta Isaías. Hebreus capítulo 11, versículo 37. Vê lá, o que é que diz lá? Hebreus 11, 37. Por favor, vamos lendo aí, que nós temos pouco tempo. Quem achou, leia, por favor. O que é que diz aí?
Tudo isso aí é profeta. O sacerdote nunca passou por isso. Só profeta que ralava. Tá certo? Então, a missão do profeta sempre foi assim, né? Sempre foi a mensagem dura. Qual era a função principal do profeta na visão de Deus? Era chamar o povo de Deus ao compromisso que esse povo de Deus tem com aliança com Deus. Se você pegar e fizer um estudo dos profetas, tanto faz profetas maiores como profetas menores, você vai descobrir que a luta dos profetas, a mensagem dos profetas, era sempre denunciando o pecado de infidelidade do povo a Deus. E sempre convidando o povo de Deus a voltar-se para Deus. Essa era a missão do profeta. Então, você imagina o sofrimento do profeta. Porque no sistema de teocracia de Israel, o rei governava e ele pedia sempre a ajuda do profeta. E o rei, se ele fosse um rei mundano, que não buscava a Deus, ele não queria ouvir a Deus. E geralmente quando Deus falava também, o sujeito não gostava. É por isso que você vai ver muitos reis perseguindo os profetas. Você tem a história de Acabe, junto com a primeira-dama Jezabel, né? Que perseguiu o profeta Elias. Perseguiu o profeta Elias. E aí você vai conhecer, é só estudar, nós vamos depois entrar aqui no ministério dos profetas. O nome de Isaías aparece várias vezes no livro para provar que foi ele que escreveu o livro. Existem aí correntes que falam que existe não somente um Isaías, existe até 3 Isaías que escreveram um livro. Certo? Mas isso aí é discurso de liberal. Nós não vamos nessa não, nós vamos ficar com a posição tradicional. Isaías, ele era casado. Vamos ver lá, Isaías capítulo 8, versículo 3. Isaías capítulo 8, versículo 3. Esse texto aqui, o pessoal gosta de usar para falar sobre ordenação de mulheres na igreja. Mulheres pastoras, mulheres profetisas, não sei o quê. Vai devagar, tá, meu irmão? Isaías capítulo 8, versículo 3. Fui ter com a profetisa. Ela concebeu e deu à luz um filho. Então me disse o Senhor, põe-lhe o nome de rápido, despojo, presa, segura. Isso é nome para botar em filho? Mas geralmente os profetas, preste atenção, os profetas, eles encarnavam a mensagem. O profeta não era só o discurso, o profeta era a vida do profeta. Por isso que era difícil ser profeta. E é tão interessante, um dos textos dos profetas que mais encarnou isso, foi o profeta o quê? Oséias. Que para ilustrar a infidelidade do povo, ele casou com uma mulher, que essa mulher botava chifre nele de dia e de noite. E o profeta estava lá. E Deus diz, não, traz essa mulher, casa com ela de novo. E ele vai ilustrar, através da sua vida, do seu casamento, a relação que o povo tinha com Deus. A relação de infidelidade. Mas quanto mais o povo era infiel, mais Deus o quê? Amava e perdoava o povo. Ainda bem que o profeta acabou, tá certo? Então, ninguém quer essa parte. A turma só quer aquela parte de revelar o futuro, né? Que não era bem. Poucos profetas trabalharam dentro dessa linha. Ele tinha 2 filhos. O primeiro é esse nome bonito que você achou aí. E o segundo nome está Sear Jazub, um remanescente crente, o quê? Voltará. Está lá no capítulo 7, versículo 3. Disse o Senhor a Isaías, agora sai tu com teu filho, que se chama um resto volverá ao encontro de Acás, que está na outra extremidade do aqueduto, do açude superior, junto ao caminho do campo, do lavadeiro. Então, casado com uma mulher chamada de a profetisa. Então, por exemplo, que eu sou pastor,
minha mulher não é pastora, mas todo mundo chama Tássia, às vezes, de pastora. Então, o fato de aparecer o nome profetiza aí, não significa que essa mulher exercia o quê? O ministério profético. Ok? Nós temos outra profetisa que aparece, porque é exceção, na época dos juízes, que foi o quê? Débora. Ela era profetisa. Ou, pelo menos, foi usada por Deus para trazer aquela mensagem. Então, vamos lá. Vamos abrir a Bíblia lá em Isaías capítulo 6. É um texto muito conhecido. Isaías capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Eu queria que você lesse comigo o versículo 8, o que diz lá? Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Uma das características do profeta Isaías, que você vai aprender, é que Isaías vai ensinar acerca da Trindade. Ele vai revelar a manifestação de Deus, no sentido de que Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Os judeus não concordam com isso. Até hoje eles leem Isaías e não aceitam que Jesus é o Messias e não aceitam a doutrina da cidade. Mas veja que ele diz aí, não sei se você observou na leitura, a quem enviarei e quem há de ir por nós. Nós é o quê? Primeira pessoa do plural. A mesma coisa lá, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Tá certo? Aí está o chamado. Ele diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Esse texto é muito conhecido e muito pregado. É esse texto aqui que dá a base litúrgica também para o nosso inário Novo Cântico. Né? Contemplou a santidade de Deus. Ao contemplar a santidade de Deus, ele viu o seu pecado. Aí ele confessa o seu pecado. Deus perdoa o seu pecado. Aí Deus fala, ele ouve e ele se consagra. São as partes do culto no modelo do nosso inário. O culto começa com adoração, confissão, exultação pelo perdão de pecados. Aí vem, você ouve a palavra de Deus, a edificação, e termina o culto, todo o culto presbiteriano tem que terminar com consagração. A resposta daquele que cultuou e que ouviu o quê? Deus falar. Ok? Alguns comentaristas acrescentam isso aí, que ele era um historiador, um artista, um poeta e um profeta. Não existe nenhum texto no hebraico, do Antigo Testamento, que seja tão belo, tão perfeito, um estilo literário tão rico quanto ao texto de Isaías. Mas vamos lá. Pano de fundo, para você entender. Vamos lá para Isaías 1:1. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém. Preste atenção, esse dado é importantíssimo. Porque Isaías, ele foi um profeta do reino sul. Ele não foi um profeta do reino norte. Ele foi um profeta do reino sul. Ele trabalhou e ele exerceu o seu ministério profético ou em Jerusalém. Ele morava na cidade de Jerusalém e ele exerceu o seu ministério em Jerusalém. Vocês sabem que Israel estava dividido em dois reinos. O reino norte, cuja capital era Samaria, e o reino sul, cuja capital era Jerusalém. No ano 722, quem estava no poder no reino sul era Ezequias. E profeta
que estava vivendo na época de Ezequias, quem era? Isaías. E você se lembra que depois de tomar o reino norte, os assírios vieram e cercaram Jerusalém. Lembra disso? E o rei Ezequias recebe a carta lá do rei dos assírios, leva no templo e diz: Senhor, lê essa carta aqui, como se Deus fosse analfabeto. Leia essa carta aqui. Aí Deus leu. Aí aparece o profeta Isaías e diz: olha, pode ficar tranquilo que isso está resolvido. Eles não vão entrar em Jerusalém. E aí, vai um anjo de Deus e mata 180 mil soldados dos assírios. E os assírios voltam então para casa desmoralizados. Tá certo? Isaías estava ali em Jerusalém, como profeta. Veja no texto de Isaías, capítulo 1, versículo 1. Ele teve visão a respeito de Judá e Jerusalém. Nos dias, aí vem, primeiro rei, Uzias, depois de Uzias reinou Jotão, depois de Jotão reinou Acás, depois de Acás reinou o quê? Ezequias. Isso significa que o ministério profético de Isaías cobre aproximadamente um período de 50 anos. 50 anos. Dá para você colocar as datas, né? Aí, 722, invasão dos assírios. Profetas contemporâneos. Né? Eu botei RN, não é Rio Grande do Norte, nem Rio Grande do Sul. É Reino Norte. Quem estava profetizando lá no Reino Norte? Amós e Oséias. Quem estava aqui no Reino Sul? Miqueias, junto com o profeta o quê? Isaías. Então, quando você for ler os profetas, você tem que fazer essa diferença. Né? Qual era o campo? Teve alguns profetas que eles profetizaram para os dois reinos. Isaías vai colocar aqui algumas profecias que envolvem o Reino Norte e o Reino Sul. Só que Isaías vai falar sobre esse assunto na perspectiva da salvação. Ele vai falar que a salvação de Deus, através do Messias, vai não somente juntar o Reino Norte com o Reino Sul, mas pessoas de todas as tribos, nações, de todos aqueles que estão esparramados pelo mundo. Isaías, ele é o profeta evangelista. Foi assassinado por Manassés, cerrado ao meio. Está dando para acompanhar ou está muito chato, irmãos? Pode falar que eu paro a aula e a gente vai embora. Está dando para acompanhar? Então tá bom. Pode passar aí o próximo slide. Vou tentar fazer um esboço mais simples para você. Aqui. Ali em cima. Tirou do ar, só para consertar. Ali em cima tem juízo e consolação. Está dando para ver, né? Juízo vai do capítulo 1 até o capítulo 39. Do capítulo 40 ao capítulo 66 é consolação. Vamos ver, dar uma olhadinha nisso aí? Vamos lá para Isaías capítulo 40. Esse é um capítulo que todo mundo gosta. Veja que o capítulo 40, na Bíblia hebraica, os judeus gostam muito de Isaías, a partir do capítulo 40, porque eles chamam esse texto de Isaías 40 a 66 como manual de consolo do povo de Israel. Certo? E é mesmo, porque o texto começa com o profeta dizendo o quê? Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. E é tão interessante que ele começa falando sobre isso. E ele vai introduzir aí
que o grande consolador vai ser quem? O Messias. Mas antes do Messias, vai vir um cara chamado quem? João Batista. E aí, nesse capítulo 40, é a profecia de João Batista. Ele coloca o tema nos versos 1 e 2, e no versículo 3, ele entra dizendo: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos, o quê? Aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor, o quê? O disse. Coisas riquíssimas aqui. Você sabe que o rei, antes de visitar os seus súditos, ia uma equipe de engenheiros para preparar a estrada para o rei não balançar na carruagem. Era desse jeito. Então, ia a comitiva, né, o departamento de estradas e rodagens, e ia passando, botando a turma para planear os caminhos, para que quando o rei viesse, ele tivesse o menos incômodo possível. É isso que João Batista vai fazer. Ele vai preparar o caminho. Tá certo? Esse texto de Isaías é aplicado lá no contexto do Evangelho para João Batista. É muito interessante você entender que o ministério de João Batista foi um ministério o quê? Preparatório. Por isso que ele é chamado do último dos profetas. Porque se o profeta maior, que é Jesus, veio, né? E aí vem assim, tendo Deus outrora falado, muitas vezes, e de muitas o quê? Maneiras. Então nós temos aí uma revelação fragmentada. Muitas vezes, muitas maneiras. Aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. O Filho é a plenitude da revelação de Deus. Porque com a encarnação de Jesus, o Filho não fala, Deus não fala. Deus o quê? Se apresenta. Por isso que mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Filipe, há tanto tempo eu estou com... Quem vê a mim, vê ao Pai. Então Jesus é a perfeita imagem de Deus, a perfeita revelação de Deus. E aí é um detalhe para você entender Isaías capítulo 40. Veja aí no versículo 5, a glória do Senhor se manifestará. E toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. A glória do Senhor se manifestará. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo, né, se fez carne e habitou entre nós. E vimos o quê? A sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Jesus Cristo é a manifestação da glória o quê? De Deus. Você quer ver a glória de Deus, meu irmão? Olha para Jesus. Por isso que na carreira cristã, o autor aos Hebreus diz assim: corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Mas, vamos debulhar um pouquinho, porque fica muito no atacado, não é isso? Juízo e consolação. Então, de 1 a 12, ou de 1 a 11, tem as profecias, os julgamentos de Deus para a nação de Israel, reino sul, reino de Judá. Do 12 ao 24, são os julgamentos de Deus para aquelas nações ao redor. Babilônia, Assíria, certo? Para aqueles povos que pisoteavam Israel. Versos 24 a 27, você tem alguns cânticos de salvação, porque aí já começa a ser introduzida a ideia do Messias, da restauração de Deus. Versos 28 até 35, nós temos 6 ais de Deus lá, 6 julgamentos de Deus, né,
contra os príncipes corruptos, contra o falso culto. Nós vamos passar por lá. Mas são 6 ais. E ais significa juízo de Deus, né? Jesus usou esses ais onde? Lá em Mateus capítulo 23, ele usa isso para os fariseus. Ele usa também 8 ais lá para os fariseus. Aqui só são 6. Versos 36 e 39, nós temos aí uma espécie de interlúdio. Porque Isaías vai contar a história do rei, o quê? Ezequias. A doença de Ezequias, a cura de Ezequias e a vitória de Ezequias na guerra. A segunda parte, que é do capítulo 40 até o capítulo 66, se você somar 40 para 66, você vai ter 27 capítulos. 27. E esses 27 capítulos, eles estão divididos em 3 séries de 9. 3 vezes 9, 27. Na minha tabuada. E ele vai colocar, por exemplo, do capítulo 40 até o capítulo 47, Deus e os ídolos. 48 a 58, ele vai falar sobre o servo de Deus, a pessoa de Jesus Cristo. E dos 59 em diante, de 58 a 66, ele vai falar sobre o Espírito Santo restaurando o reino. E ele vai falar do reino futuro. E aí vai aparecer a figura do Messias, mas principalmente do Espírito Santo. Vocês conhecem o texto de Isaías, capítulo 61? O que diz? Isaías 61, o que diz? Misericórdia, vocês estão muito analfabetos de Bíblia, viu? Vou botar no Mobral mesmo. O que diz aí, gente boa? Pronto, agora vamos lá para Lucas, capítulo 5. Jesus, ele estava lá em Nazaré, não é isso? Onde foi que Jesus nasceu? Em Belém. Jesus nasceu em Belém. Mas depois ele se mudou para onde? Nazaré. Por isso que ele é chamado de Jesus o Nazaré. Mas quando ele mudou, ou ele começou o seu ministério, ele deixou Nazaré e foi morar lá na Galileia, na cidade de Cafarnaum. Cafarnaum. Você precisa ir em Israel. Vou fazer aqui o merchandising aqui no meio agora. A caravana nossa para Israel está firme. Agora vamos sair dia 20 de maio, vamos voltar dia 3 de junho. E nós vamos fazer Lutero, Jesus e Calvino. Então nós vamos na Alemanha, conhecer lá Wittenberg, passear lá na Alemanha. Acho que 2 ou 3 dias. Depois a gente vai voar para Tel Aviv. Lá em Tel Aviv nós vamos passar nesses lugares aí maravilhosos. A gente encerra a visita a Israel lá no sepulcro, no Santo Sepulcro, fazendo um culto com celebração de Santa Ceia. E se você não tiver o coração muito forte, você morre, tem um infarto lá. Mas a gente faz um enterro bonito, seu, não tem problema. Você pode morrer na Terra Santa, não tem problema nenhum. Depois a gente vai viajar de Tel Aviv para Zurique. E Zurique, Genebra depois São Paulo. Tá certo? Nós vamos fazer essa caravana em maio, o pastor vai fazer, Hernandes vai fazer em outubro. Outubro. Aí você escolhe. Se quer ir em maio, se quiser em outubro. E se não quiser ir em lugar nenhum, fica aqui mesmo, pronto. Vai em Nova Jerusalém, lá perto de Caruaru. Tem lá também. Você pode conhecer lá. Mas vamos lá, gente. Voltando para o texto. Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 16. Indo para Nazaré,
onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Lucas 4:17. Então lhe deram o livro do profeta o quê? Isaías. Abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração vista aos cegos, para a liberdade dos oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Então, esse texto de Isaías, capítulo 61, se aplica a quem? Ao Jesus, o Messias. Tem uns pregadores aí que gostam de tomar, não, o Espírito do Senhor está sobre mim, não sei o quê, tudo bem. Mas a profecia mesmo, o sentido do texto bíblico, aplica-se a quem? A Jesus. Vai que você vai tirar o cara e o cara não sai. Pôr a liberdade, né? Então você vai devagar. A Escritura explica o quê? A Escritura. Então, é muito interessante porque há muitas profecias em Isaías acerca da pessoa de Jesus. Nos capítulo 48 a 57, nós temos o quê? O servo de Deus, o servo sofredor. E, para encerrar, o Espírito e o Reino. Tudo bem? Então vamos agora passear no livro de Isaías. Eu não sei qual é o seu sistema aí, se é eletrônico, mas eu aconselho você, nessas aulas assim de exposição bíblica, você usar o texto escrito. Compra uma Bíblia aí, meu irmão. Compra uma Bíblia de papel mesmo. E arruma um lápis de cor, uma canetinha, porque é melhor. Você anota coisas muito... É que no texto lá eletrônico você pode pôr também, destaque, etc. Mas eu recomendo, né? Sim, principalmente porque eu sou Tiranossauro Rex. Então, a minha geração é outra, né? Tá certo? Vamos lá, então. Isaías 1:1, você tem aí todas as informações necessárias, ou pano de fundo, para você estudar o livro do profeta Isaías. Então você grife esse versículo aí. E a primeira mensagem que ele tem, aí em Isaías capítulo 1, é condenando o culto hipócrita que era feito em Jerusalém. O que é o culto hipócrita, irmãos? É mais ou menos o que a gente faz aqui hoje. A gente cultua a Deus com a boca, mas vive de outro jeito. A vida não reflete o quê? O culto. Ele vai dizer lá adiante: vós me adorais com os lábios, mas o vosso coração está longe de mim. Você fica pensando que você está bom? Olha esse texto aí para você ver. Quanta incoerência, quanta hipocrisia existe na nossa vida. A gente chega aqui no domingo, canta, que entrega. Rei no meu pensar, eu que sou rei no meu pensar, no meu falar. E não faz nada disso. Canta que é uma beleza, levanta a mão, fecha os olhos, faz assim. E aí, meu irmão? Então, o texto de Isaías vai confrontar a gente com isso aí. Por isso que a turma não gostava dele. Ele dizia: vocês são um bando de hipócritas. Mas veja lá Isaías 1:18. Grife esse versículo aí. 1:18. Convite da graça. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. É tão interessante que geralmente vem a profecia, a pancada, mas depois vem o quê? O remédio. Essa é a estratégia de Deus. Primeiro vem a lei, e a lei aponta o pecado. Só que, depois de apontar o pecado, aí vem a graça, que é o remédio para o cara que está desesperado, porque ele descobre que ele não consegue cumprir a lei, porque a lei tem uma função, que é revelar o pecado que existe, o quê? Dentro dele. Capítulo 2 fala da glória futura de Israel,
texto paralelo lá de Miqueias 4, de 1 a 5, depois você dá uma lida disso aí. Capítulo 3, julgamento de Judá e de Jerusalém. Capítulo 4, aí já começa a surgir mensagens falando acerca de quem? Do Messias. Do Messias. Qual é o tema do livro do profeta Isaías? Salvação. E para ter salvação é necessário ter o quê? Um Salvador. Não existe salvação sem Salvador. Certo? E ele vai falar de salvação, mas ele vai apresentar o Salvador. Naquele dia, versículo 2, o renovo do Senhor será de beleza e de glória. Então, essa expressão renovo do Senhor aplica-se à pessoa de Jesus Cristo. No capítulo 5, você tem aí os 5 ais de Deus contra a nação de Israel. O pastor Dr. Martin Lloyd Jones tem um livro escrito só sobre esse capítulo 5, onde ele debulha cada ai desse aí. Ele vai mostrando, né? É muito interessante esse livro. Capítulo 6, que é o chamamento do profeta. Nós já lemos aqui, já vimos, grife principalmente o versículo 3, que diz assim: clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia, o quê? Da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Então, a terra tem coisa ruim? Tem, mas a terra está cheia da glória do Senhor. A bondade do Senhor está presente em todas as obras da criação de Deus. Pode ter certeza disso. Santo, santo, santo é uma repetição que não tem nada a ver com a trindade aí. É porque na língua hebraica não existe o superlativo para dizer santíssimo. Então, para dizer que o cara é santíssimo, diz santo, santo, santo. Se fosse para dizer que era bondoso, né, boníssimo, aí dizia bom, bom, bom. Ou então usa uma figura, porque a língua hebraica é concreta. Então, se você quer dar um conceito de bondade, ele aponta para uma pessoa. Ou para alguma figura. Tá certo? Jesus diz assim: olhai para os lírios do campo, porque nem tecem, nem fiam. Mas o Senhor o quê? Cuida deles. Cuida deles. E aquela beleza é passageira. Ele diz: mas vós valeis muito, mas o Senhor cuida de nós. Então, o judeu, ele tem uma linguagem concreta, enquanto o grego tem uma linguagem descritiva, teórica. Mas vamos lá. Capítulo 7, as profecias contra Israel e Síria. E a Síria. Essa Síria que está do ladinho lá hoje. Quando a gente vai fazer a visita lá em Israel, a gente sobe as colinas de Golã e fica justamente na divisa. De lá a gente vê as cidades da Síria. Dá para ver com binóculo até a cidade de Damasco, que é a capital da Síria. Não dá para, se você quiser ir para Alepo, eu não recomendo, porque o pau está quebrando lá, né? Mas é muito interessante, porque você vai subir nas colinas de Golã e tem olho em todo quanto é lugar, porque tem judeu escondido ali. É o maior sistema de segurança do mundo. Então, irmão, você pode ficar tranquilo. Se você for para Israel, é mais seguro do que aqui em São Paulo. E quando mata alguém, eles limpam na hora. Passa um paninho, não fica... É um negócio fantástico. Dá um tiro, mata, limpa, põe veja, né, pia um sol, você sente o cheiro. É uma rapidez fantástica. É uma benção. Mas vamos lá. Aqui no capítulo 7, versículo 14, já tem uma profecia aí, que é usado por Mateus. 7,14, o que é que diz? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, lhe chamará o quê? Emanuel. Você se lembra que Mateus vai usar isso
depois de dar a genealogia de Jesus no capítulo 1, porque Mateus está escrevendo para o judeu, e ele quer que o judeu creia que Jesus é o Messias. E ele vai citar justamente o texto do Antigo Testamento para persuadir o judeu de que Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. Então vai caminhando, capítulo 8 também, a invasão dos assírios. Capítulo 8 é maravilhoso. Se você quiser grifar aí um versículo, eu recomendo você o versículo 13 do capítulo 8. O que é que diz aí? Pronto. Então, se você tem que temer alguém, respeitar alguém, reverenciar alguém, adorar alguém, que esse alguém seja o Senhor. Aquele que teme o homem monta armadilhas, mas aquele que confia no Senhor está o quê? Seguro. Seguro. Vamos caminhar. Capítulo 9. Começa aí também, grife aí o versículo 6. 9 e 6. O que diz aí? Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, aqui está sendo introduzido o conceito de que Jesus ele vai reinar. Aquele menino que vai nascer não é somente Emanuel, mas ele é descendente de Davi. E ele vai reinar. Só que o seu reino não vai ser político, tá? Porque o texto começa no versículo 9 dizendo: mas para a terra que estava aflita não continuará o quê? A obscuridade. Versículo 2 diz assim: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Esse texto aqui tem uma conotação geográfica também, porque ele está falando aqui da Galiléia dos gentios, do lugar mais baixo, em torno de 400 metros abaixo do nível do mar, que é a Galiléia lá. Que eu acho, irmãos, que é um dos lugares mais bonitos do mundo, a Galiléia dos gentios. Principalmente onde está justamente o mar da Galiléia, e você sobe um pouco e tem uma visão da parte de cima, olhando para o mar da Galiléia e voltando para o rumo de Jerusalém, provavelmente onde Jesus pregou o sermão do monte. É um dos lugares mais lindos do mundo. É um merchandising que eu estou fazendo aqui, tá? Mas vamos lá. Vamos lá. Capítulo 9, capítulo 10, profecia contra Síria, vai terminar agora no capítulo 12, não é isso? Mas antes do capítulo 11, vai falar de novo sobre Jesus. Do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes o quê? Um renovo. E o que é que repousará sobre ele? O Espírito do Senhor. Veja que Isaías está introduzindo na profecia hebraica o conceito de quem? Do Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ok? Então, no 12, termina essa primeira parte, que são as profecias para ajudar. Depois, começa, a partir do 13, vai passando aí, ó, profecia contra a Babilônia, 14, o hino de triunfo. Depois tem profecia contra os assírios, profecia contra os filisteus, profecia contra Moabe, profecia contra Damasco e Efraim, profecia contra a Etiópia, profecia contra o Egito. 20, profecia do cativeiro dos egípcios e dos etíopes, profecia contra a Babilônia, profecia contra Jerusalém. Aí tem essa história de Sebna, que é degradado, e Elaquim, que é exaltado. Profecia contra Tiro. E aí vai até o 24. Aí no capítulo 25, começa aquilo que eu chamei de os cânticos. Os cânticos. O cântico de louvor pela misericórdia, o quê? Divina. Isaías,
ele vai fazer como a gente faz aqui, né? Bate e sopra. O que significa isso? Mostra a verdade de Deus, mas dá uma consolada, né? Ele fazia justamente isso. E aí ele vai colocar, nesse capítulo 25, que é um dos capítulos mais bonitos, né? No livro de Isaías, veja no versículo 4 de Isaías 25, porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque dos tiranos o bufo é como a tempestade contra o muro. Esse é um texto maravilhoso. Ele vai falar sobre a proteção de Deus. Grife aí o versículo 9, Isaías 25, 9. Alguns comentaristas colocam esse versículo 9, 25, 9, como o versículo chave do livro de Isaías. Então você pode desenhar uma chave aí do lado, que você grava isso, certo? 25, 9. O que diz aí? Vamos ler juntos? Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Preste atenção, eu não sei se você é arminiano, calvinista, fica nessa discussão boba aí, certo? A salvação vem do Senhor, meu irmão. Não existe salvação fora, é Deus que salva. A origem da salvação é Deus. Não existe salvação do homem para Deus, é de Deus para o homem. Então, esse assunto, para de ficar discutindo isso e brigando. Tem um povo que fica brigando contra isso aí, achando que ele é arminiano, que é não sei o quê, que é calvinista, e é uma brigaiada nas redes sociais. A Bíblia é tão simples, né? A salvação vem do Senhor. E vai colocar lá na frente: eu sou o Redentor. Vamos lá. Isaías 26, versículo 3, você tem que decorar. Isaías 26, 3. Vamos lá? Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Capítulo 27, continua toda essa maravilha de cânticos e aí nós vamos entrar no 28 em diante. Começa aí. Os ais de Deus. No 28, grife aí o versículo 16. 28, 16. Grife esse versículo aí na sua Bíblia. Esse é um texto que Pedro vai usar no Novo Testamento. Jesus também vai usar. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê, não foge. Isso aí é Jesus, tá? Jesus é a pedra. Pedro vai usar isso e Jesus vai usar isso. Capítulo 29 começa aí, o 28 começa dizendo: ai da soberba. Capítulo 29, ai da lareira de Deus. Lareira de Deus aqui é Jerusalém. Capítulo 30, ai dos filhos rebeldes. Capítulo 31, ai dos que descem ao Egito em busca de socorro. Isso aqui é muito interessante, irmãos. Porque esse texto vai falar que muitas vezes, no aperto, a gente confia mais nos homens do que em Deus. Na nossa impaciência, porque a gente está achando que Deus está demorando demais, a gente faz aliança com quem não presta. E esse capítulo aqui é maravilhoso. Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, que confiam em carros porque são muitos e em cavaleiros porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem busca o quê? Ao Senhor. Todavia este é sábio, faz vir o mal e não retira as suas palavras.
ele se levantará contra a causa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam o quê? Ele vai dizer para Israel, Israel, os egípcios são homens e não deuses. Quando o Senhor estender a mão, cairão por terra, tanto o auxiliador como o ajudado, e ambos juntamente serão o quê? Consumidos. Aí ele vai, grifa o versículo 6 do capítulo 31, grifa aí. O que diz aí? Convertei-vos, pois, ó filhos de Israel, aquele de quem tanto vos afastaste. Isso aqui é conversão de crente, tá? Tem crente que precisa converter. Nós precisamos converter, voltar para Deus todo dia, né? Se o meu povo que se chama pelo nome, se humilhar e orar e se converter. Foi a mesma palavra que Jesus usou para Pedro. Pedro, quando te converteres, fortalece o quê? Os teus irmãos. Se não fosse a minha intercessão, Pedro, a sua fé teria o quê? Desfalecido. Então Pedro tinha fé. Pedro já era convertido. Como tem crente convertido que cai na armadilha e depois se afasta de Deus. E aí, 32, o reinado do justo rei já é projetando, né? O Messias. Tem uma advertência aí, eu vou deixar que as mulheres leiam em casa. Do versículo 9. A advertência contra as mulheres de Jerusalém. Então, vocês mulheres, fiquem espertas, tá? Esse texto aí é um texto, mas é para as mulheres de Jerusalém. Mas pelo menos você faça uma reflexão aí, tá? Capítulo 33, ai de ti, destruidor. Né? Aí vai falar sobre aqueles que perseguem Jerusalém. Chegamos então, irmãos, no capítulo, vamos chegar aqui no capítulo 36. Capítulo 36. Quem é Senaqueribe? Senaqueribe é um rei dos assírios. Os assírios já haviam destruído em 722 o reino norte, cuja capital é Samaria. O cara vinha como um trator, destruindo todo mundo. E ele resolve então agora chegar em Jerusalém e tomar Jerusalém. Aí tem um sem vergonha chamado Rabsaqué, que escreve uma carta desaforada para o rei Isaías, para o rei Ezequias. Mas a carta, depois não dá para ler tudo. A carta é mais ou menos o seguinte, olha, nós estamos avançando sobre as nações e todas as nações foram vencidas, com seus deuses e companhia limitada. Então, por favor, vocês aí de Jerusalém, se rendam, porque o Deus de vocês não vai conseguir resistir o exército de Senaqueribe. É mais ou menos desse jeito. Estou fazendo uma versão atualizada, tá? O que Ezequias faz? O que a gente tem que fazer, irmãos, porque tem briga que é nossa, mas tem briga que é de Deus. Tá certo? Enquanto o cara estiver batendo na gente, tudo bem, mas quando começa a bater em Deus, falar, profanar o nome de Deus, veja lá no capítulo 37. Quem foi que o rei Ezequias consultou? Quem era o profeta? Isaías. A carta do rei da Síria, né, versículo 8. Aí, no versículo 8, no versículo 10, diz assim: assim falareis a Ezequias, rei de Judá. Não te engane o teu Deus em quem confias, dizendo, Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria e todas as terras, como as destruíram totalmente. Crês tu que te livrarias? Porventura os deuses das nações livraram os povos que meu pai destruíram? Gozã, Arã, Efés e os filhos de Éden que estavam em Telassá? Onde está o rei de Amate, e o rei Arpade, e o rei da cidade de Servavaim, de Rena e de Iva? Tendo Ezequias recebido a carta das mãos do mensageiro, leu
E então subiu à casa do Senhor. E estendeu perante o Senhor e orou o Senhor, dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Inclina ao Senhor os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras que Senaqueribe, os quais ele enviou para afrontar quem? O Deus vivo. Então, Senhor, o negócio não é comigo, não. O negócio é com o Senhor. Está falando mal do Senhor. Está dizendo que o Senhor é um Deus fraco que não vai defender a gente. Veja que estratégia. Faz isso, meu irmão, de vez em quando. Senhor, o cara está querendo pegar, você fala: Senhor, não é comigo. Então, principalmente se você estiver sendo perseguido porque é crente. Se for por sem vergonha isso, então aguenta o cacete. Porque você é um crente sem vergonha, então sofre mesmo. Mas se você estiver sofrendo por ter uma vida piedosa, coloque isso diante de Deus. Coloque isso diante de Deus. E aí Deus vai dar a resposta, né? É muito interessante. Ele faz oração e veja lá no versículo 37, 21, então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel, visto que pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste, de quem blasfemaste? É contra quem alçaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos? Contra o santo de... O cara está perdido. Então, cuidado, porque ele vai dizer assim, né? Ele vai dizer aqui, versículo 33, diz assim: pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse o quê? Voltará. Mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei essa cidade para a livrar, por amor de quem? De mim e por amor do meu servo Davi. Diz amém aí, por favor. Porque Deus disse assim: deixa comigo que está resolvido. Nessa peleja não tereis que pelejar. E aí, irmãos, é maravilhoso, vem a destruição dos exércitos. Os comentaristas liberais dizem que foi uma praga de rato que deu lá. Peste bubônica, mas não tem nada a ver. Diz aí que o anjo do Senhor feriu o arraial dos assírios a 185 mil. Quando eles acordaram, todos estavam o quê? Mortos. E o rei então foge. Versículo 38. Estando ele a adorar na casa de Isroque, seu Deus, e seus filhos, feriram a espada e fugiram para a terra. Seu filho reinou o quê? Em seu lugar. Porque ele blasfemou contra o quê? O santo de Israel. Mas, irmãos, tempo de milagre é tempo de doença também. Aí vem a doença do cara aí. Ele adoece. Vocês conhecem a história. O profeta volta e ele é curado. Capítulo 40, agora começa o consolo. Essa é a história de Ezequias, é um interlúdio. Eita, gente, já estou lá adiante, já vai dar. Que horas são agora? Ali está dando 9h35. 10h40 já, né? Por isso que eu estou vendo a turma com cara de fome. Não dá para pegar tudo aqui, tudo. Né? Não vai dar para pegar tudo, mas você vai descobrir no capítulo 40 em diante que Deus, ele é completamente diferente dos ídolos e que ele é o Salvador de Israel. Não vai dar, irmãos. E eu queria... Aqui é muito rico, não dá para pular não. Só se fosse a gente continuar na próxima aula, porque... Tá certo? Próxima aula a gente pega essa segunda parte de Isaías. Mas para encerrar, nós temos que ler um versículozinho para animar a gente, né? (54:17). Grife esse versículo aí. 54:17.
Então, 54:17. O que é que diz aí? Vamos ler juntos para encerrar? Vamos ficar de pé para a gente orar logo e terminar a aula. Vamos lá? Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Amém. Deus é o nosso advogado, defensor, Ele é que defende a nossa causa. Senhor Deus, é maravilhoso estar aqui lendo a Tua palavra, meditando na Tua palavra. Que a Tua palavra possa aquecer os nossos corações, animar a nossa fé, nos dar perspectiva, esperança e certeza de vitória em todas as lutas da vida. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Está encerrado, irmãos. Nós vamos, 11 horas, ter o culto. Alguns parece que vão embora para casa, mas outros estão chegando aí para o culto das 11 horas.